Aqui vale uma ressalva, gente. Cuidado para não confundir a Tríplice Aliança da Primeira Guerra com os aliados da Segunda. A centelha ocorreu em 28 de julho, na cidade de Sarajevo. O arquiduque Franz Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um nacionalista eslavo de 19 anos, chamado Gavrilo Princip. Embora ele tenha esse nome, ele era apenas um estudante. O Império Austro-Húngaro acusou os seus rivais dos Balcãs, a Sérvia, de ter ajudado o assassino e rapidamente enviou um ultimato, exigindo concessões humilhantes. E obviamente a Sérvia rejeitou o ultimato. Por consequência, a Áustria-Hungria declara guerra. Dentro de horas, as forças austríacas bombardearam Belgrado. O czar russo Nicolau II, sentindo-se na obrigação de defender a Sérvia, um estado irmão eslavo, ordena a mobilização do exército russo. E por consequência, o imperador alemão Guilherme II promete o seu apoio à Áustria-Hungria. Na visão do imperador alemão e dos seus generais, o conflito com a Rússia era inevitável, e o quanto mais cedo melhor, pois o poder russo crescia a cada ano. Logo, a mobilização russa é usada para justificar a mobilização alemã, seguido pela declaração de guerra contra a Rússia. A Alemanha sabe que a guerra contra a Rússia significa guerra contra os seus aliados, em especial a França. Porém, eles tinham um plano. Para enfrentar essa difícil tarefa de combater uma guerra em duas frentes, primeiro, seus exércitos avançariam rapidamente através da neutra Bélgica para cercar e destruir os exércitos franceses perto de Paris, conquistando uma vitória teoricamente rápida e fácil. Então, as forças poderiam se mover para o leste e enfrentar a Rússia, cujo enorme exército e as dificuldades geográficas levariam muito tempo para mobilizar as suas forças. Assim, a Alemanha também declara guerra à França. 6 milhões de homens agora marcham para a guerra em toda a Europa. A Itália, no entanto, inicialmente permanece neutra. As condições da Tríplice Aliança não a obrigavam a se juntar em uma guerra ofensiva. Os Estados Unidos também declaram a sua neutralidade. O presidente Thomas Wilson e a opinião pública americana não tinham desejo de se envolver em uma guerra na Europa, como a Grã-Bretanha, também uma aliada da França, mas inicialmente não está claro se ela entraria na guerra contra a Alemanha ou não. No entanto, quando as forças alemãs invadem a Bélgica, cuja neutralidade era garantida pela Grã-Bretanha, um ultimato de Londres é enviado para Berlim, exigindo que as forças se retirassem imediatamente. Infelizmente, foi uma tentativa em vão e eles foram completamente ignorados. Logo, a Grã-Bretanha também declara guerra. As forças expedicionárias britânicas desembarcam na costa da França, enquanto o plano de invasão alemão é atrasado por preciosos dias devido à bravura e resistência belga na fortaleza da cidade de Liege. É registrado que as forças alemãs cometem vários massacres contra civis belgas. Essas atrocidades são amplificadas pela propaganda aliada, o que por sua vez ajuda a opinião pública nos países neutros a se voltarem contra a Alemanha. A França, percebendo o grande ataque de cerco da Alemanha, lança uma contraofensiva ao território alemão, o Plano 17. Mas na Batalha das Fronteiras, em 7 de agosto, eles são repelidos com enormes perdas, estimando o número de baixas na casa de 300 mil. As forças de reconhecimento britânicas entram em confronto com o exército alemão em Mons. No entanto, os britânicos estão em grande desvantagem numérica e logo se juntam aos franceses em retirada. Os aliados fazem sua resistência no rio Marne, a cerca de 65 quilômetros de Paris. Um contra-ataque desesperado salva a capital francesa e empurra os alemães para trás. Ambos os lados sofrem quase 250 mil baixas. Então começa a chamada corrida para o mar, pois ambos os lados tentam flanquear um ao outro para o norte. Uma série de confrontos leva à primeira batalha de Ypres, onde os aliados lutam desesperadamente e impedem uma penetração alemã. E aí há mais perdas pesadas de ambos os lados. Os exércitos então cavam trincheiras ao longo de toda a frente de aproximadamente 560 quilômetros, buscando abrigo do fogo mortal das metralhadoras e dos projéteis de artilharia. Aqui se dá início à famosa Guerra de Trincheiras. Já pelo mar, os navios britânicos vencem a primeira guerra naval na Baía de Heligoland. Eles afundam 3 cruzadores alemães. A Grã-Bretanha tem a marinha mais poderosa do mundo. São 29 couraçados modernos contra 19 alemães. Agora, eles impõem um bloqueio naval à Alemanha, impedindo a chegada de suprimentos, inclusive alimentos, por via marítima. O objetivo é levar a economia da Alemanha à ruína e forçá-la a se render. Mas na semana seguinte, o cruzador britânico HMS Pathfinder se torna a primeira vítima na história de uma nova arma extremamente letal, um submarino lançador de torpedos. Estamos literalmente vendo a história acontecer. Os submarinos alemães, ou U-Boats, têm um alcance de superfície de 15 mil quilômetros e pode atacar sem ser detectado sobre as ondas, e eles representam um novo desafio mortal para o domínio britânico nos mares. No fronte oriental, os exércitos russos invadem a Prússia Oriental. No entanto, eles cometeram graves erros que levaram à catástrofe na Batalha de Temmenberg. Então, gente, não cometam o erro igual a Rússia. Se inscreva no canal e deixa o like. Só assim o YouTube
YouTube entende que o que a gente está fazendo aqui faz sentido para algumas pessoas. Voltando, o general von Hindenburg e o chefe de gabinete Erich Ludendorff orquestram uma vitória alemã esmagadora, capturando 90 mil prisioneiros e destruindo o exército russo. A contribuição russa para a própria derrota é gigantesca pela transmissão de mensagens sem fio não criptografadas. Uma segunda vitória alemã em Mazuna Lakes força os russos a recuar. Em apenas 6 semanas, o exército russo sofre quase 350 mil baixas. Ao mesmo tempo, a invasão austro-húngara na Sérvia sofre um revés humilhante na Batalha de Kolumbara. O ataque austro-húngaro à Rússia também termina em um desastre e um recuo, com perda de aproximadamente 300 mil homens. O cerco austro-húngaro a Przemyśl é rasgado pelas tropas russas e logo eles são desmantelados. Os alemães são forçados a vir em socorro, lançando um ataque de distração em direção a Varsóvia. Isso leva a semanas de lutas sangrentas e também a combates de inverno ao redor das cidades polonesas de Lutsk e Dziś. Mas não há um vencedor claro. Ao mesmo tempo, o Império Otomano entra na guerra do lado das potências centrais, declarando guerra ao seu antigo inimigo, a Rússia. Os navios de guerra turcos bombardeiam os postos russos de Odessa e Sebastopol, enquanto no Cáucaso as forças russas cruzam a fronteira turca. Fora da Europa, as guerras se inflamam nos oceanos ao redor do mundo e nas colônias europeias. As forças alemãs atravessaram para o leste da África Britânica, o atual Quênia, e ocuparam Taveta, enquanto as forças aliadas ocuparam a colônia alemã de Togolândia, o atual Togo. Porém, as forças britânicas também invadem Camarões, que estão sob domínio alemão, e são derrotadas em Garua e em Sanakong, enquanto uma força de 3 mil homens ataca o sudoeste da África e a atual Namíbia, capturando Sandfontein. Após um mês, o desembarque britânico em Tanga termina em caos e derrota nas mãos de uma pequena, mas muito bem treinada força alemã, lideradas pelo coronel von Lettow-Vanberg. Cortado da Alemanha, Lettow-Vanberg começa uma guerra de guerrilha altamente bem sucedida contra os aliados, amarrando enorme contingente de forças britânicas. Na Ásia, o Japão honra seu tratado com a Grã-Bretanha e declara guerra à Alemanha. As forças japonesas avançam para capturar a base naval alemã em Tsingaton. As colônias alemãs em Samoa e Nova Guiné se rendem às forças da Nova Zelândia e da Austrália. O almirante alemão von Spee lidera uma poderosa frota do leste da Ásia e afunda 2 cruzadores britânicos na Batalha do Coronel. Ambos os lados sofrem perda significativa e, após 5 semanas, eles enfrentam uma força-tarefa da Marinha Britânica nas Ilhas Maldívias. 4 dos 5 cruzadores alemães são afundados. Von Spee é morto junto ao seu navio principal. Enquanto isso, no Oriente Médio, as forças britânicas tomam o controle do porto otomano em Basra, assegurando o acesso ao vital e precioso petróleo persa que alimentava a frota britânica. Na virada do inverno, as forças austríacas finalmente capturam Belgrado, mas os sérvios contra-atacam e forçam-o a recuar novamente. Nessa altura da guerra, a luta na Sérvia já custou cerca de 200 mil vidas de ambos os lados. No Mar do Norte, os navios de guerra alemães lançaram uma série de ataques às cidades costeiras inglesas, bombardeando Hartlepool, Whitby e Scarborough, resultando na morte de mais de 100 civis. Na frente ocidental, os franceses lançaram seu primeiro grande ataque contra as linhas alemãs. Porém, a primeira batalha de Champagne resulta em pequenos ganhos com custos de elevadas 90 mil baixas humanas. Enquanto isso, no Cáucaso, a ofensiva otomana, através das montanhas em meio ao inverno, terminou em desastre em Sarakmish. As percas entre as forças turcas totalizaram cerca de 60 mil baixas. Muitos desses homens morreram congelados. Na frente ocidental, a primeira trégua de Natal foi estabelecida em alguns setores, com partidas de futebol em terras de ninguém e uma trégua até mesmo entre as trincheiras. Eu pretendo fazer uma série de vídeos para continuar ano a ano seguindo os acontecimentos, mas quem não tiver paciência e aprecia uma boa leitura, eu recomendo o livro A Primeira Guerra Mundial, de Lawrence Soldhaus. É um livro fantástico que aborda tudo sobre esse conflito, desde o pré-guerra até as batalhas nas colônias. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Valeu e nos vemos nos próximos vídeos.